E o jornalista Gustavo Segré resolveu participar sem convite do Foro de São Paulo para saber o que pensam seus participantes. E a gente vai conversar com um único penetra independente sobre o que viu e ouviu durante esse encontro. Me senti um penetra mesmo, porque a primeira questão, eu me negava a pagar $50 para entrar no Foro de São Paulo. Exatamente, isso que eu ia te perguntar, Segré, como é que você foi parar lá no Foro? Inclusive, o Segré escreveu um artigo para essa edição da Revista Oeste para contar todos os detalhes. Eu me diverti muito, você vai contar alguns detalhes aqui, não todos, né, Segré? Não vai dar muito spoiler, mas quero saber como é que você foi parar lá. Bom, primeiro, para mim era um desafio. Estar lá era um desafio. Aí consegui chegar a Brasília, mas não tinha conseguido me inscrever nem sequer como jornalista, porque tinha passado, segundo eles, o prazo. Lógico, quando você coloca aí Jovem Pan, ninguém quer saber do Foro de São Paulo, de nenhum jornalista que possa ter esse viés ideológico. Mas aí eu lembrei que, geralmente, os que defendem a esquerda não acordam muito cedo. Então eu entrei no Foro de São Paulo muito cedo, e não tinha ninguém. Então eu tirei a minha gravata e me coloquei lá no fundo, um salão gigantesco e vazio. E continuou vazio o tempo todo. Não tinha gente. Nenhum dos salões que estavam programadas as atividades tinha muita gente. E eu fui ficando lá longe, ninguém me percebeu, até que num momento eu fui percebido. E teve uma reunião que eu conto na Revista Oeste, que era uma reunião isolada sobre a Universidade Interamericana de la Comunicação. Traduzindo, é uma universidade venezuelana que bisbilhota tudo o que a gente faz. E isso era posterior ao evento de comunicação e redes sociais, que me importava muito saber o que eles pensam. A primeira coisa que me chamou a atenção é que todos são camaradas. E dói no coração quando você sente camarada Gustavo, camarada isso, camarada aquilo. Ou seja, é a tentativa clara de mostrar um país comunista, e o presidente Lula fez perfeita alusão a isso, de sentir orgulho de ser chamado comunista. E nessa reunião, que era da Universidade Interamericana, que era uma reunião fechada, eu muito respeitosamente me aproximei de uma pessoa de segurança que estava na porta e perguntei se podia passar. E ela me liberou, até que a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, se tocou que eu estava aí e me convidou muito respeitosamente também a sair dessa reunião. E não só me convidou para sair, sino que se garantiu de fechar a porta do salão depois que eu saí. Mas teve coisas muito interessantes, só umas, não muitas. O que você ouviu de mais espantoso? Que é um projeto em que, se você pensa de uma forma, Augusto, e eu penso de outra, a gente respeita as diferenças que possam ter. Eles querem todo mundo pensando igual. E o ápice do absurdo foi quando, nas divulgações, teve que ia chegar um representante da Secretaria de Estado americano. Aí eu fiquei muito interessado em saber como alguém que é do capitalismo puro estava numa reunião em que a única fala é combatendo o capitalismo puro. Era mentira, era uma fake news da esquerda, porque quem estava, na realidade, era uma organização democrática socialista nos Estados Unidos. No primeiro dia eram 75 mil membros, no segundo dia eram 100 mil, então não acreditei nem nos 75 mil, nem nos 100 mil. E aí eu perguntei depois para eles, não seria mais fácil, você que são 75 mil pessoas, nos Estados Unidos, na mega do capitalismo, ir para Cuba, ir para a Venezuela, para a Argentina, inclusive, em lugar de tentar que 300 milhões de capitalistas queiram se tornar comunistas? E a resposta deles foi, olharam entre eles e se mandaram, não responderam. Mas é uma coisa realmente absurda, porque me parece que a pluralidade faz a melhora da sociedade. É o convívio dos contrários, né? Eles não aceitam. Eu penso de uma forma, você pensa da outra, a gente respeita esse pensamento e cada um toca a sua vida do jeito que melhor entender. Não, o objetivo do Foro de São Paulo é que todo mundo seja comunista. E tem um monte de atividades. Agora, em julho, tem 18 a 20 em Bruxelas, tem outra em África do Sul, tem na Rússia em outubro. Ou seja, eles passeiam o tempo todo. E uma curiosidade, com isso finalizo, e se você estiver interessado, leia a matéria da Revista Oeste, que tem coisas muito interessantes. Mas uma coisa, ninguém estava com esse celular Huawei. Não, era Samsung e iPhone. Ou seja, capitalista, não, comunista, mas não trouxa. Olha, eu queria saber, além do... Ele já explicou como entrou, né? Mas o espírito dessa gente, alguém revelou por que está vicejando, que tem solo favorável aqui na América Latina, algo que não deu certo na União Soviética por tantos anos de poderes absolutos e agora estão investindo aqui na América Latina? Alexandre, que prazer estar aqui contigo. Você sabe que eu me perguntei a mesma coisa, mas eles são convictos de que o comunismo é bom. E ficou numa frase, o ano que vem, 2024, são comemorados, segundo eles, o sucesso
da Revolução Cubana, 65 anos da Revolução Cubana. E eu lembro de ter escrito uma matéria para a revista Oeste em que a gente avaliava exatamente como era Cuba antes da Revolução. E não estou entrando numa questão política e sim econômica. 13.500 dólares era o PBI per capita antes de 1950. Cuba teve o primeiro raio-x da América Latina em 1908. Em 1906 foi o primeiro país da América Latina a ter o que no Brasil só veio em 1990, que era a ligação direta sem telefonista. Foi o primeiro país a receber o automóvel depois dos Estados Unidos. E em 1951, o Hotel Riviera de Cuba foi o primeiro hotel do mundo a ter ar-condicionado. Isso sem contar outras questões vinculadas à melhora da vida. Era uma cidade, Havana, por exemplo, que tinha mais cinemas que Paris e Nova York juntos. Até que veio a Revolução e todo mundo sabe como terminou. E eles querem comemorar isso. Então você vê que eles têm uma convicção do comunismo em que se eu sou comunista, todo mundo tem que ser comunista. Mas quem são os participantes? Existe alguma celebridade aí, né, nessas reuniões? Aparece algum ministro, presidente? A única Quem celebridade era Gleisi Hoffmann, que não é uma celebridade por si, né? É a pessoa conhecida. Daí a ser celebridade, outra coisa diferente. Mas não tem celebridade nenhuma, não. E eles se cumprimentam camarada, companheiro. Ou seja, camarada já é ruim, companheiro também. Imagina um camarada companheiro, né? Aí é duas vezes complicado. Segrê, quando você entrou nessa máquina do tempo chamada Foro de São Paulo, em que década você foi parar? Dos anos 50, 60? Eu vi algumas barraquinhas, lojinhas com camisetas do Che Guevara. Aliás, você citou a Mônica Valente, né? A dirigente, né? A secretária executiva do Foro. Ela é mulher do Delúbio Soares. E lá foi distribuído, tá aí, na tela, sim, um livreto em defesa do Delúbio, dizendo que o Delúbio, ex-tesoureiro do PT, era inocente na época do Mensalão. Então a minha primeira pergunta é essa, com base nessas camisetas, com base no que você viu, em que década você caiu, e também te pergunto se você encontrou jovens, talvez universitários, não sei, no mercado de trabalho, com seus smartphones, como você citou, dispostos a viver na Venezuela, dispostos a viver em Cuba. Não, Silvio, não tenha muitos jovens, a maioria eram pessoas de 45, 50 para cima, não que não sejamos jovens nessa idade, mas não tinha juventude, né? Inclusive, fui acompanhando as questões acadêmicas do fórum, como aí perfeitamente eram mostradas, e tinha Marx para principiantes, os benefícios da Revolução, todas as questões que mostram que eles são absolutamente convictos do que eles pensam, e é uma situação estranha. Eu senti dois fóruns de São Paulo diferentes. Um que não era essa reunião do Foro de São Paulo, a nível de presidentes. Maduro, Lula, Ortega, Canel. Mas outro, mais a nível mais baixo, em termos de dirigência política, em que é muito mais discursivo, em que a culpa de todos os males do mundo está no capitalismo e no imperialismo americano e todas as pessoas que possam pensar igual. Só uma perguntinha a mais para o Segré. Segré, você encontrou alguém das Farc lá? Não, se tinha, estava escondidinho. Não falaram que eram dessa forma. Não se mostravam dessa maneira. São muito cuidadosos, né? Uma questão é mostrar que eles gostam do comunismo e que todo mundo seja comunista como eles, mas não da situação de que possa aparecer alguma coisa questionável do ponto de vista ético ou do ponto de vista belicoso. Segré, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu li o artigo hoje de manhã e olha que artigo... Eu acho que delicioso de ler, porque é o artigo de um espião nosso, né? Ali dentro. Então, agora, Segré, eu acho que você está propagando fake news, porque de acordo com a imprensa brasileira, o Foro de São Paulo não existe. O Foro de São Paulo é uma invenção, é uma teoria conspiratória. E agora vejam vocês, né? O Augusto sempre fala, não tem como parar a verdade, ela é imparável, agora está aí. O presidente Lula discursando no Foro de São Paulo, que foi considerado pela imprensa brasileira nos últimos anos como uma teoria da conspiração. Só queria uma curiosidade boba, Segré. Quantas vezes você ouviu a palavra imperialismo estadunidense ali naquele ambiente? Ou liberalismo, o tempo todo. Mas vou dar mais um spoiler da matéria. A esquerda toma exemplos da direita e do liberalismo. Mises, Hayek, Friedman, em termos de como deve se comunicar a narrativa, como eles falam, dessa forma. Mas, Ana Paula, o bom se não existe que eu não estive lá.